completarei 20 anos. Mas isso nem é tão velho assim, você poderia dizer. Mas às vezes, acho que já se passaram 100 anos desde os meus 17. E não apenas 2. Minha vida mudou drasticamente. E não é só porque agora tenho que andar com uma bengala. Na verdade, parece que eu nasci de novo. Bem, pelo menos eu tive que aprender a andar de novo. Então, eu tinha 17 anos e tinha acabado de entrar na faculdade. Olhando para mim, um cara comum, nenhum dos meus novos amigos diria que minha família era de alguma forma diferente da grande maioria das outras famílias. No entanto, a minha era diferente. Meus pais eram, e acho que nunca mudarão. Eles eram pessoas com visões muito rígidas, como se tivessem vindo diretamente de algum lugar da Idade Média. Eles eram literalmente obcecados com questões de moralidade e pecado. Acho que você entende do que estou falando. Mas acho que hoje em dia é muito difícil proteger uma criança da informação, a menos que você a mantenha trancafiada num porão. Quanto a mim, cresci como uma criança curiosa e se não tinha respostas para minhas perguntas além de "é um pecado falar sobre isso?", bem, eu procurava as respostas nos livros. Talvez tenha sido assim que eu percebi muito cedo que não compartilhava das opiniões restritas dos meus pais. Elas simplesmente não combinavam comigo. Eu queria levar a vida normal de um cara moderno, mas como não tinha como viver separado dos meus pais, com suas noções desatualizadas sobre o mundo, teria que esconder muita coisa deles. Em outras palavras, teria que mentir para eles. Ah, não. Não comece a imaginar algo estranho ou pecaminoso, por favor. Estou falando das coisas mais simples, como ir ver um filme de ficção científica ou terror, ou ir a uma festa na praia com os amigos, até mesmo usar calção em uma regata em um dia quente. Meus pais, sinceramente, consideravam isso pecaminoso e inaceitável. Então, quando comecei a sair com a Katie, nem pensei em contar a meus pais. Nesse caso, teria sido mais fácil admitir que eu era gay. Por quê? Porque meus pais conheciam a Katie muito bem, mesmo que eles nunca a tivessem conhecido pessoalmente. Mas eles foram os que coletaram assinaturas a favor da expulsão da Katie da escola, a qual eu também ia. Segundo a opinião deles, a própria existência dela era um exemplo vergonhoso para outras crianças. O fato é que a Katie engravidou aos 16 anos, e mesmo tendo perdido o bebê, todos na vizinhança souberam da sua gravidez. Algumas pessoas encararam toda a situação com humor, outras simpatizaram com ela, mas, em geral, ninguém achou isso algo digno de muita atenção, exceto meus pais. Obviamente, eles não tiveram sucesso em expulsar a Katie da escola, mas tive muita dificuldade em convencê-los de que eu não deveria mudar de escola durante o meu último ano antes da formatura por causa dessa ovelha negra. Prometi solenemente que resistiria à influência pecaminosa da Katie com todas as minhas forças. Na verdade, mal consigo conter o riso enquanto falo sobre isso. Eu não a conhecia, ela era um ano mais nova que eu e só bati o olhar nela várias vezes. Foi isso. Mas acabei violando meu juramento o máximo possível. Um dia, estudantes de diferentes séries da nossa escola fizeram uma excursão e acabei com a Katie sentada ao meu lado no ônibus escolar. Conversamos e uma semana depois começamos a sair juntos. Eu me apaixonei loucamente por ela. Geralmente as meninas temem seus pais e vão escondidas aos encontros com mais frequência do que os homens. Mas conosco era diferente. Eu é que tinha que inventar uma mentira após a outra só para poder me encontrar com ela. E quando o verão chegou, ficou quase insuportável para mim. Eu queria estar com ela a cada minuto. Então, eu dei um jeito. Os pais de um dos meus primos distantes viajaram para longas férias na Europa e esperavam que o filho cuidasse da casa, dos cachorros e das flores enquanto viajavam. Eles também tinham uma fazenda de cavalos, mas não havia problema com isso, pois vários funcionários cuidavam dos cavalos. Somente a casa precisava de atenção. Mas meu primo, que tinha a minha idade, não tinha absolutamente vontade alguma de ficar preso em uma fazenda por 2 meses. Então, ele murmurou algo sobre ter que passar no vestibular e sugeriu que pedissem que eu cuidasse da casa. E, santo Deus, os pais dele concordaram. Eu disse aos meus pais que queria passar o verão trabalhando duro em uma fazenda e eles me deixaram ir de bom grado, para longe das tentações da cidade grande. E eu me afastei deles, levando comigo minha maior tentação de todos os tempos, a minha Katie. Agora, quando lembro daqueles dias, eu invejo a mim mesmo. Todo o trabalho doméstico, como cuidar da casa, dos cães e das flores, não levava muito tempo. Então, passávamos os dias caminhando pelas florestas e campos, pescando em um rio nas proximidades e assistindo a filmes à noite. Tinha um home theater na casa,
Nós até começamos a ajudar nos estábulos. É que a Cat teve aulas de equitação quando criança e adorava cavalos. Eu também me apaixonei por eles, e várias vezes saímos para andar com dois velhos e calmos pôneis. Mas um dia eu decidi fazer uma surpresa para a Cat. Bem, para ser sincero, eu queria me mostrar um pouco. Então, eu disse a ela para me encontrar no nosso lugar favorito e rapidamente corri para o estábulo, sozinho, sem dizer nada sobre o que eu tinha em mente. Escolhi uma dupla de cavalos ao meu gosto, selei-os e fui a cavalo para o local combinado. E levei o outro cavalo para a Cat, amarrando as rédeas à minha sela. Eu só tinha alguns quilômetros para percorrer, pessoal. Os cavalos que eu escolhi eram, é claro, os mais bonitos, mas eles também eram jovens e nervosos e nem me obedeciam. E quando o cavalo que amarrei na sela se soltou e fugiu pela estrada afora, meu cavalo o seguiu, ignorando minhas tentativas de impedi-lo. Depois de alguns segundos de corrida frenética, não consegui mais me segurar na sela. O último pensamento que me passou na cabeça foi o quão bobo era tudo isso. Então o golpe da queda literalmente me tirou o fôlego e perdi a consciência com a dor terrível. Mas quando acordei não havia dor. Tudo o que vi foi o rosto da minha linda Cat. Aparentemente ela veio me procurar e de alguma forma me encontrou. Ela estava pálida e assustada. Tentei dizer que estava tudo bem comigo e fui me levantar, mas não conseguia falar nem andar. Saía apenas um chiado estranho da minha boca, e meu corpo simplesmente não me obedecia. Quando cheguei ao hospital, os exames confirmaram que ambos estávamos com medo de pensar. Minha coluna estava lesionada. Os médicos não podiam garantir que eu voltaria a andar. Tudo dependia não apenas da operação, mas também de como seria o período de reabilitação. E esse período seria longo e difícil. E todo esse tempo no hospital, a Cat esteve ao meu lado. Vi como ela tentava se manter calma, embora estivesse terrivelmente assustada e chocada com tudo o que tinha acontecido. Mas ela continuava me animando com cada palavra, cada olhar e cada toque. E os meus pais? Sabe, era realmente engraçado que todo esse tempo eu nunca tivesse pensado neles. Então, quando eles vieram, eu pensei em algo como: droga, como eles chegaram aqui? Mas é claro, eles foram informados e, óbvio, foram ao hospital. Você acha que eles foram me apoiar? De jeito nenhum. Quando descobriram que, em vez de trabalhar duro no rancho, eu estava me divertindo, como eles dizem, vivendo lá na ociosidade, e ainda mais com aquela mulher promíscua, eles literalmente enlouqueceram. Eles disseram que minha paralisia abaixo da cintura era o castigo pelos meus pecados, e o tratamento era apenas uma tentativa pecaminosa de se livrar do que eles pensavam ser uma punição justa. Eles falaram e, sabe, eu vivi com eles a vida toda e pensava que tinha me acostumado com esse tipo de vida, fazendo o que queria, mas nunca compartilhando com meus pais, porque isso só causaria mais conflitos. Mas eu ainda morava com eles. Eles me deram abrigo e a ilusão de uma família calorosa. Mas durante aquele dia, quando eu estava deitado lá, completamente desamparado, eu não aguentei. Eu os chamei de fanáticos loucos, cruéis e mesquinhos. E mesmo que minha voz estivesse fraca e rouca, eles me ouviram e me entenderam perfeitamente. Eles foram embora, me xingando, me deixando paralisado. Mas a Cat ficou comigo. Você consegue imaginar o que uma jovem poderia passar ao cuidar de um paciente acamado? Ela estava me cuidando. Junto com ela, passei por toda a dor e desespero da reabilitação. E é só graças a ela que posso andar novamente. Sim, às vezes me sinto muito inseguro e ainda preciso de uma bengala. Mas sei que um dia ficarei bom novamente. Você pode perguntar se eu já voltei para a casa dos meus pais. Não, não voltei. Agora tenho outra família. A família que me aceitou como se eu fosse sua própria carne e sangue. E com a ajuda dessas pessoas, minha vida se tornou completa. Não há necessidade de mentir ou esconder nada. Você deve ter adivinhado que agora moro com a família da Cat. Quando nos casamos, adotei o sobrenome dela. E nosso bebê, que deve nascer em alguns meses, também terá o mesmo sobrenome. E você sabe, lamento muito que a Cat tenha passado tempos tão difíceis comigo, mas não me arrependo do que aconteceu comigo. Este é um preço alto a se pagar pelo crescimento. Mas se eu não tivesse pago, talvez ainda vivesse como um garotinho escondendo uma camisa rasgada de seus pais, com medo de ficar sem jantar como castigo. Obrigado por ouvir a minha história. Curta e assista aos outros vídeos deste canal.